Em relação às medidas de dispersão, a sinal IV verdadeiro ou F falso. Observe, vamos chamar isso aqui, vamos colocar aqui, medidas de pontos de... Estava com a mão na cabeça, agora sumiu. Colocar ponto central não é ponta a palavra, sumiu agora, está na minha cabeça. Acho que é de tendência central. Bom, não está vindo a palavra certa, eu acho. A estatística, o que você vê no ensino médio, basicamente se divide em medidas de tendência central, ou de valor central, e as medidas de dispersão. A de tendência central é onde você pegar um valor que representa o todo, que tem maior significado para o todo do conjunto. Aqui entra média, mediana, moda. Já as medidas de dispersão, você vai ver basicamente variância e desvio padrão. Aí a Univ inventa onde começa a colocar outras coisas que não são de escopo de ensino médio, até onde eu sei. E aí eu vou explicar um pouco aqui, né, fazer o quê? O que eu sei, que vai entrar num campo aqui que realmente faz muito tempo que eu não via. Mas eu fui atrás de relembrar, enfim. Vou explicar o que eu sei no momento, tá? Já expliquei na questão anterior, tá? Então qualquer coisa, se você chegou de paraquedas nessa questão aqui e quiser a equação, eu vou usar a equação aqui de novo na resolução, mas não vou colocar separado na parte de conteúdo que não fiz na questão 1 dessa aula, né? De novo, eu pus lá a equação da média, equação geral da média, da mediana, da variância, do desvio padrão, expliquei o que era a moda, tá? Todos esses 5 aí. Vamos lá. Em relação às medidas de dispersão, assinale V verdadeiro ou F falso. Considere na imagem distribuição normal dos dados para as alternativas A e B. Ou seja, para o A e B, eu vou usar esse gráfico. Para o C e D, já não preciso mais desse gráfico. Tá? O A dá para fazer de boa, interpretando o gráfico dentro da ideia de ensino médio. Para mim, o B não. E, além do mais, o B, com os dados da questão, para mim não tinha, mesmo se eu soubesse o assunto, não tinha como responder. Está faltando para mim informação, vou só falar por quê. Vamos lá, o que é um desvio, o que é uma distribuição normal? Ela tem essa distribuição que chamada de distribuição de sino, né? Porque esse desenho aqui lembra um sino. Basicamente, quando você tem uma certa quantidade suficientemente grande de dados coletados, diz que, até onde eu sei, que se você pega uma quantidade de dados, realmente mais de 50 observações ou mais de tantas observações, suficientemente grandes, a distribuição dos dados vão sempre tender a ficar com essa cara, distribuição normal, né? A maior parte dos dados concentrados aqui, ó, percentual em volta da média. E à medida que você vai se afastando da média, você vai vendo a linha descer, porque tem uma menor concentração de valores em torno desses valores que são mais discrepantes da média, né? Então você pode ver, ó, o dele vai falar já que é o desvio padrão. Entre a média, que é o valor central, o valor que estão mais próximos uns dos outros ali, se da média, até um primeiro desvio padrão, que seria quando ele se afasta, os valores se afastam da média, você tem 34% para menos e 34% para mais. Você dá 68% de todos os dados que você coletou vão estar ali perto da média. E aí vão ter alguns dados que se afastam mais um pouco da média. Isso é a distribuição normal. Ela fica com essa cara. Quase sempre que você pega uma quantidade bem grande de observações, acaba caindo nesse gráfico algo próximo, tá? Tudo bem, essa é a ideia geral da distribuição normal. Você tem que ler assim, ó. 34% dos dados observados estavam entre a média e a média, o valor observado para a média mais um desvio padrão. E 34%, mais 34% de todos os dados observados estavam entre a média e o valor da média menos um desvio padrão. Ou seja, 68% estavam ali em torno da média, próximo à média. E depois você teria assim, 14% dos dados estavam entre a média menos um desvio padrão e a média menos 2 desvios padrão.
E 14% para cá, essa curva normal tende a ser simétrica, tá? Quanto mais perto de ser normal, quando ela é normal mesmo, ela é simétrica. É porque tem alguns dados que ela vai tendendo a ser normal, não fica perfeitinha assim, mas vai tendendo a. E ela é perfeitamente simétrica, então se tem 14 aqui, tem 14 aqui entre a média mais um desvio padrão e a média mais 2 desvio padrão. E aí tem 2% que estão aqui antes de média menos 2 desvio padrão e acima de média mais 2 desvios padrão. Vamos tentar analisar aí cada uma. A letra A você vai ver que dá para fazer com um conceito, se eu não vi errado na primeira vez que eu vi, dá para fazer com o conceito de ensino médio. Com média M, então ele chamou a média de M, desvio padrão D, incluindo percentagens aproximadas à distribuição correspondendo às regiões mostradas. Então, basicamente, o que eu vou usar no item A é essa interpretação da distribuição normal que eu acabei de falar, que 34% está entre esses dois, mais 34% está entre esses dois, assim vai. Suponha que pontuações de matemática de 1.200 alunos, deu total de alunos, total de dados que eu coletei, ingressando em uma determinada universidade, são normalmente distribuídas, é porque ele quer dizer, não é que, em geral elas são distribuídas assim, no geral, no usual, não. Esse normalmente é porque é numa distribuição normal, ou seja, com esse formato de gráfico. Tá? São normalmente distribuídas, esse normalmente não é no sentido que a gente está usando no dia a dia, tá? É da distribuição normal. Com uma pontuação média de 600, ele está dizendo que para a letra A, aqui, esse valor M é 600, e o desvio padrão de 60. Aproximadamente, ele vai afirmar agora, aproximadamente 192 alunos têm pontuações entre 660 e 720. Então, observe que esse item vai ser basicamente a continha de porcentagem. A parte de estatística dele é saber interpretar o gráfico da distribuição normal. Vamos colocar aqui, para o item A, e somente para o item A, esse M, vou colocar aqui embaixo, é 600. E o Dzinho é 60, desvio padrão. Então, M menos D, por exemplo, é 600 menos 60. M menos 2D é 600 menos 120. M mais D é 600 mais 60. E M mais 2D é 600 mais 120. Ele quer saber quantos alunos desses 1.200, eu quero saber se são 192 mesmo, estão com pontuação entre 660 e 720. Só olhando do gráfico, você percebe que ele está falando dessa região aqui, que já está escrito aqui que é aproximadamente 14%. Então, para a letra A, eu só tenho que fazer quanto que é 14% do total de alunos. Tá? É a interpretação de gráfico. Então, vamos pegar aqui o número de alunos que eu quero. É 14%, ou 14 sobre 100, também conhecido como 0,14, D vezes o total de alunos, que é 1.200. Isso aqui ficaria 14 vezes 12, né? Eu peguei, dividi aqui por 100, multipliquei aqui por 100, tirei de um lado. É como se eu pegasse esses dois zeros e emprestasse aqui esse 100 do 1.200, tirasse dele e emprestasse por 14 para ele ficar com duas casas para a direita a vírgula e ficar inteiro vezes inteiro. Ficou bem mais fácil, na minha opinião, fazer 14 vezes 12 do que fazer 0,14 vezes 1.200. A hora que você treina aí, já deu de fazer até mais fácil. Agora você pega aí e faz a continha. Isso vai dar 168. 168. Aí ele falou 192. Portanto, começamos aqui o item A, falso. Item B. Agora, prepara. Esse aqui está demorando porque eu tenho que explicar como faria, o que está faltando. Eu devia ter o dado anotado aqui em algum lugar. Mas eu não anotei, né? Que coisa eu olho aqui na internet? Dá para eu abrir uma janela aqui e olhar. Porque realmente está faltando uma tabela de distribuição normal. Na minha opinião. Depois alguém me manda uma mensagem. Dava para fazer uma estimativa muito boa sem ter a tabela. Sem nem lembrar, nem saber que ela existe. Eu não achei um jeito de fazer isso, não. Não lembro disso. Não achei também. Vamos lá. Parece que a B seria parecida com a A, mas ele coloca coisas aí que não são, até onde eu sei, não são ensino médio. Vamos ler. Com média de 160, beleza, né? Então vamos apagar aqui. Agora mudou, né?
Tá num vídeo então, qualquer coisa. Agora a média não é mais o 600, porque é outra distribuição que também acabou caindo numa normal aqui com essas porcentagens. Agora a média é 160 e desvio padrão D, não fala qual é o desvio padrão, na verdade é esse valor que eu tenho que estimar, incluindo porcentagens aproximadas da distribuição correspondente às regiões mostradas, que então ele pediu para eu assumir como verdade essas porcentagens 34, 34, 14, 14. Se o valor 148 estiver no 12º percentil da distribuição, isso para mim já é um dado que dá para tentar entender o que é, mas que eu saiba não é ensinado em ensino médio, mas tudo bem. Estiver no 12º percentil, vou explicar o que é, e mesmo assim não dá para resolver a questão, até onde eu sei. Da distribuição, a melhor estimativa, ele não falou que é uma estimativa, ele está dizendo que é a melhor estimativa do desvio padrão D é 10. O pior que se você tivesse a tabela de distribuição normal para olhar, para consultar, e alguém me diz, vai que deram isso no dia da prova e não está no PDF. E mesmo assim, o aluno tem que saber para que serve. Eu acho que eu não ensino no ensino médio, mas enfim. Se você tivesse a tabela de distribuição normal para achar o score Z, acho que tem até outra questão da Unis, que fala sobre score Z. Para achar o score Z dessa distribuição aí, que tem esse parâmetro do 148 a um 12º percentil, tá? Dava para resolver. Tá? Então, olha só qual é a ideia. O que é o 12º percentil? O 12º percentil ele quer dizer que se eu pegar os valores do valor mais baixo até esse que é o 148, você está no 12º percentil, se eu pegar o 12º percentil são as observações que são daquele valor, 12º percentil, para baixo da 12% do total de observações. Então, basicamente, se até aqui é 2%, né, digamos que aqui vem para o zero, aqui é o 2% e aqui já é 14%, o 12º percentil seria algo mais ou menos aqui, assim. Né? Para que aqui desse 2%, aqui tinha uma região de 10%, né? Aqui teria uma região mais ou menos de 10%, e de tal forma que se eu pegar essa região aqui, ó, desse valor, que seria o 12º percentil, né? Ou seria o 12%, desse valor para cá, tudo aqui, né? Coloquei roxo. Se eu pegasse todo esse valor roxo, tem que dar 12% do total de observações. E ele está afirmando que se eu pegar aqui é o 160, se eu pegar aqui seria o 148. Tá? Como isso aqui daria um desvio da média para 12, e eu sei que ele está abaixo do M-D, né? E o D está supondo que é 10, né? E está querendo afirmar que seria 10, pode ser, se você olhasse assim, poderia falar assim, pode ser, porque ele falou que uma boa estimativa seria 10. Se eu colocar aqui 10, seria 150. O 148 é um pouco para baixo mesmo. Meio que parece que casa ali. O problema é que ele ainda disse que é a melhor estimativa. Ele falou, pode ser aproximadamente mais ou menos. Não. Ele falou artigo A melhor. Quando alguém fala A melhor, é que não tem outra melhor. Tem uma estimativa, tudo bem, não é um valor exato, mas ele está dizendo que essa é o melhor chute que eu posso dar, é que o desvio padrão é 10. Precisa de um cálculo mais exato, não dá para ficar no olho. Concorda comigo? Como que eu faria isso se eu tivesse uma tabela? Depois você procura aí, que eu não vou conseguir mostrar a tela aqui. Você teria que ter em mãos uma tabela de distribuição normal. Porque aí você teria como usar uma equação, que é do score Z. Basicamente a ideia é a seguinte. Se eu tenho o score Z, score de pontuação em inglês, score Z, dessa distribuição normal, né, do 12, e ver quanto seria mais ou menos, quantos desses padrões teriam até o 12º percentil, eu podia falar assim, que se eu pegar a média, M, e subtrair esse score Z, chamar de EZ, score, aqui score, escreve score em português, né? Em inglês é S, score. Score Z, vezes a quantidade, ele vai dar quantas vezes o padrão para dar o 12º percentil. Se eu pegar a média e tirar o score Z para o 12º percentil vezes o desvio padrão, tem que dar o valor observado, colocar o X.
que é o xizinho lá. Ele observou 148. Tá? Então você tinha que saber. Na verdade, você vai ver em livros, talvez no ensino superior, que o score Z, né, é a média menos o valor observado dividido pelo desvio padrão. Mas eu gosto de pensar nele assim. Se eu pegar a média e tirar tantas vezes, que é o score Z, o valor do desvio padrão, dá X. Eu tenho a média? Tenho, 160, foi dado. Eu tenho o valor de X observado? Tenho 148. Eu quero estimar o desvio padrão, mas como que eu faço isso sem score Z? Eu tenho uma equação em duas variáveis. E para achar o score Z, eu precisaria ter uma tabela de... Depois procura aí, você dá pausa no vídeo, procura aí, tabela no Google, tabela de distribuição normal. E aí, o que você tem que fazer? Tem que saber usar. Você tem que saber que o gráfico é simétrico, porque a tabela de distribuição normal só mostra valores positivos. Tá? Então, como ela é simétrica, teria uma outra posição aqui que daria o mesmo score Z, que seria o 88%. Seria 88%, que seria daqui até aqui, porque aqui restaria esse pedacinho que acabaria sendo 12. Né? Seria mais para cá, na verdade. Aqui. Né? Aqui mais próximo aqui. Seria simétrico aqui. Seria 88%, que daqui até aqui teria 88%, para daqui sobrar 12%. Você pega o score Z do 88%, também conhecido como 0,88, né? O 0,88, e aí substitui ali. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu abrir meu navegador aqui, porque realmente não tem como saber de cor, é uma baita tabela. Talvez quem trabalhe com isso, ela decorou já alguns valores. Mas não um aluno de ensino médio. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se der, eu mostro. Vamos ver. Tabela de distribuição normal. Até eu procurei ontem, tá aqui já. Deixa eu ver se eu consigo. Vai. Não tá abrindo. Aí o Google mudou aqui, tá diferente. Gente, peraí. Imagens. Esse aqui tá mais legal. Tá lento, acho que porque tá gravando aqui, tá? Como que eu mostro em tela cheia isso aqui? Salvar imagem. Deixa eu salvar a imagem aqui. Eu tenho feições, né? Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Salvar. Ver se eu consigo abrir aqui. Fechar aqui. Eu não interrompo minha gravação. Aí eu tenho que vir aqui. Deixa eu ver se isso aqui serve. Segunda casa decimal de Z. Valores de Rho. O que aqui não tem? Se eu procurar o 0,88. Não, já peguei uma imagem que não serviu. Deixa eu abrir outra aqui. Tabela, porque eu preciso do 0,88. Que ali seria o negativo. Seria abaixo da média. Eu preciso do positivo. Imagens. Eu peguei essa aqui ontem. Foi, eu peguei essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar essa aqui. Se vira nos 30, gente. Vamos ver. Qual que é essa? Essa aqui. Espera aí. Essa aqui? Não. Aqui. Tá, acho que aqui vai dar para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo agora projetar aqui na tela. Ixi, como que eu coloco essa tela? Eu posso tentar colar ela aqui embaixo. Espera aí, um minuto. Vou colar ela aqui, ó.
Eu fechei, né? Copiar. Ctrl V. Aham! Peraí, deixa eu ver se não vai interromper minha aula aqui, vai dar um bug. Peraí. Bom, acho que aqui dá para ver mais ou menos. Vai ficar aqui. Então, olha só. Tá aí na tela de vocês? Tá, né? Tá. Vamos lá. Eu tinha que ter essa tabela. Por quê? Como que você faz? Você vai procurar aqui o mais próximo de 0,88. Esses valores aqui, ó. Você vai procurando 0,87,698. Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Vai que alguém está com a tela pequena. Ó, é isso, gente. Para caber na tela tem que ser isso. Aí você vem aqui, ó, 0,87,286, vai aumentando. 900, 0,88,11. Então estaria entre esse e esses valores do percentil. Você procura o percentil aqui, que em vez de procurar o 0,12, que está abaixo da média, você vai para cima. Tem que ter 12% para cima, então você pega o 0,88. E aí você vai pegar 1,1, você vai pegar esse valor que vem aqui na coluna Z, que vai até a segunda, aqui tem até a primeira casa decimal, e digamos que a gente vai pegar esse aqui, 88,100. Os dois estão a mesma distância do 0,88, né? Então tanto faz. E você sobe aqui pegar o decimal correspondente, a segunda casa. Então daqui você tira que o score Z seria 1,18. Pega 1,1 e junta com esse 8 aqui. Então, sem essa tabela, eu não vejo como faria. E aí, assim, agora você consegue descobrir qual é uma estimativa para o D, que é o desvio padrão. Basta saber que a média, que é 160, menos 1,18 desvios padrões, que é o D, tem que dar o 148, que ele falou que está no segundo percentil. Tá? Tem que dar o 148, está no segundo percentil. 12º percentil. Aí, isolando, fica 1,18D, joga para lá, 160 menos 148 vai dar 12. E aí o D você teria que fazer 12 dividido por 1,18. E se eu não me engano, acho que eu não tenho a conta aqui, eu fiz a conta. Isso aqui realmente dá próximo de 10, na verdade 10,1. Só que aí vem a situação, depois alguém me fala, se alguém, realmente é um assunto que eu não domino, faz muito tempo que eu não vejo isso aqui, eu tive que ir atrás para pesquisar e lembrar. Como que eu faria essa questão sem ter essa tabela? Eu não achei como, não sei como. Tá? Se alguém souber como que eu poderia fazer a melhor estimativa, você viu que até podia ser 1,07. E se eu dividisse por 1,17, se eu dividir por 1,17 vai dar um pouco mais que 10,1. Ou vai dar mais próximo de 10,1. Então, como que eu podia afirmar que a melhor estimativa é que o desvio padrão é 10? Ele tem que ser inteiro? Ele não fala o que é. No outro era nota em matemática. Se aqui fosse um número de carros vendidos, que nem foi na questão 1, eu concordo que seria arredondar para o inteiro mais próximo. Porém, aqui eu não sei. E mesmo que eu chegasse no 10,1, talvez se pudesse afirmar que era o melhor, era 10, como que eu chegaria no 10,1 sem ter o score Z? Deixa eu até fechar aqui isso aqui. Fechar isso aqui. Tá? Então, desculpa essa pausa aí para tentar. Eu esqueci de colocar a tabela antes. Mas pelo menos acho que ficou bem claro aqui a minha dúvida. Que eu sei resolver se tiver essa tabela. Essa tabela foi dada? Se alguém fez a prova aí. Porque no PDF que eu peguei no site eu não achei essa tabela. Tá bom? Então, beleza. Agora vamos para o C e D, que dá para fazer, isso que é mais trabalho. Nossa, será que vai caber? Que eu precisei colar essa tabela aqui, eu queria usar esse espaço. Mas não quero tirar essa tabela. Vamos torcer para que caiba aqui, acho que vai caber. Vamos ver o item C. O número de crianças em cada uma das 8 famílias da seguinte maneira. Eu nem vou usar isso aqui, eu posso até escrever até aqui embaixo, esses dados aqui, mas eu não vou usar, eu já quero responder de uma forma genérica, tá? O que acontece com a média e o padrão quando você soma 2 a todas as informações. O que acontece aqui? O número de crianças de cada uma das famílias, das 8 famílias, então são 8 observações,
é da seguinte maneira. Eu tenho uma família com 0 filhos. Vou colocar aqui numa sequência. Então, eu tenho uma observação 0. Eu tenho 2 famílias com 1 filho. Então, aqui vai vir 1 e 2 famílias com 1 filho. Eu tenho 4 famílias com 2 filhos. Então, 2, 2. Eu fui perguntando para as famílias. Ó, quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? E uma família que tem 4 filhos. Pronto, já deu 8. Ó. As 8 famílias estão aí. Esse é os nossos dados, da nossa população, nossas informações. Aí ele vem. Considere M, ele chamou de M, a média do número de crianças, beleza, essa é a média desses valores aqui, e D, o desvio padrão do número de crianças. Seria o desvio padrão que eu ensinei a calcular, vou fazer aqui de novo, mas eu ensinei a calcular na questão 1 dessa aula, e vou fazer de novo aqui. Aí agora vem a pergunta. Se adicionarmos 2 ao número de crianças para as 8 famílias, ou seja, essa família vai passar a ter 2 crianças, aqui 3, 3, 4, 4, 4, 4 e 6 crianças. Perceberam? Eu vou adicionar 2 crianças em cada família. Em todas, 8 famílias. A nova média, que chamou de MA, e o novo desvio padrão, que chamou de DA, do conjunto de dados, será MA igual a M mais 2, que é o antigo mais 2, e o desvio padrão continuará a ser o mesmo. Sem fazer conta, você podia ter uma ideia. Se você pega vários dados aqui, colocou num gráfico, por exemplo, o 0, 1, outro 1 aqui, aí o 2, 2, 2, 2 e o 4. Quando você soma 2 em todos eles, você está apenas deslocando esses pontinhos 2 para a direita. Então, esses pontinhos vão vir para cá, para cá, para cá e para cá. Pode ver que todos aumentaram de 2. Então, a média deles, que antes era mais para cá, assim, o valor médio, agora vai vir mais para cá, que é o valor de tendência central. Então, vai somar 2. E o desvio padrão, que é quanto um dado se afasta do outro, como você pegou e somou 2 para todos, a distância entre os dados da média, que seria mais ou menos por aqui, e aqui por aqui, ficou igual. Então, o desvio padrão não vai mudar. Isso se quiser fazer um modo super ninja, só meio que tentando imaginar. E eu vou fazer pelo método de demonstração mesmo, para que não sobe mais dúvidas. É um pouco mais demorado? Sim, mas te ajuda a técnicas, ensinar técnicas que você vai usar em outras questões, ou até na questão que vai cair no dia da sua prova? Sim, então eu vou fazer. E vou usar aquela anotação genérica que eu usei na questão 1, vou reescrevê-la agora. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Vou pegar uma quantidade de dados genérica, vou pegar 8. Então, quem quiser fazer com dados numéricos, fica para casa. Eu não vou fazer aqui porque realmente eu vou perder tempo explicando algo que eu vou explicar de uma maneira mais geral. E você pode, depois de explicar de uma maneira geral, fazer você mesmo na mão, colocar 2, fazer a média aqui, depois somar 2 em todos eles e fazer a nova média. Fazer o desvio padrão aqui, depois que nem eu fiz na questão 1, e vou ensinar agora. E fazer de novo, você vai ver que vai dar exatamente o resultado que eu vou encontrar, que é mais genérico. Eu vou fazer para todos, para qualquer caso em que eu some 2. Né? E eu daí você acaba por eu vou somar 2, ficar um pouco mais palpável, mas seria para qualquer valor que você soma. Se você somar em todas as informações, a média vai somar esse número e o padrão não vai ser alterado. Vou provar isso. Então vamos lá. D. Não, essa é a C, né? C. Média. A média antes de somar 2. Vamos chamar os dados de x1, que nem eu fiz na questão 1. x1, x2, pode ser n dados. Não vou colocar 8 não, vou colocar n, quantidade qualquer. Seria somar esses n dados que eu coletei e dividir por n. Não é isso a média? Agora vamos somar 2 em todos eles. O que vai acontecer? Vai ser a nova média, MA, que ele chamou. Vai ficar assim, né? x1 mais 2, né? Eu vou pegar cada observação e somar 2. x2 mais 2, e assim vai. Mais x3, mais 2, x4 mais 2, até o último, que seria o xn mais 2. Dividido por n. Eu vou pegar essa parte de cima. Esse parênteses foi só para eu deixar, não precisava colocar esse parênteses, que é tudo uma soma. Eu coloquei só para ficar bem claro que eu estou somando 2 a cada um dos valores observados, né? Que eu tinha antes, que era x1 e tal. Mas se eu tirar esse parênteses, vai ver que é x1 mais 2, mais x2, mais 2, mais 2. Eu vou separar em x1, mais x2, mais x3, mais x4 até xn. E vou separar todos esses 2 que eu coloquei aqui à direita. Eu somei 2, 8, aqui n vezes, seria 8 vezes naquele caso, né? 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. N vezes, porque foi 1 para cada um dos n dados, dividido por n. Tá? Ajeitando aqui, ó, eu posso separar isso aqui em duas frações, já que é tudo o mesmo denominador. Ó,
eu posso colocar x1 mais x2 mais x3 mais 4 até mais xn sobre n mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 sobre n. Observe que esse valor aqui, ó, é exatamente o valor m original. Então, eu vou escrever aqui m. E aqui eu tenho n vezes o 2, que é 2 mais 2 mais 2 mais 2, n vezes. Então, eu posso escrever como 2 vezes n, dividido por n. N corta, e eu tenho que a nova média é m mais 2. O que eu provei aqui? Eu provei um carro genérico que se eu somo um certo valor, aqui eu pus 2, poderia ser uma constante k. Se eu somo um certo valor a todos os valores observados, a média fica acrescida desse mesmo valor. Foi o que eu provei aqui para vocês, demonstrei. Então, por enquanto, o que ele afirmou aqui, ó, passa a ser m mais 2, essa parte aqui está correta. Falta agora o quê? Ver se o desvio padrão continua igual ao que era antes. De novo, eu escrevi de forma genérica. Quanto que era o D originalmente, desvio padrão? Eu falei que ia pegar cada dado, subtrair, o desvio padrão seria a raiz quadrada da variância, né? Que é pegar a variância quem é? Pegar cada dado, subtrair, ver a diferença para a média e levar ao quadrado. Então, se eu pegar aqui a variância, ó, que seria o primeiro dado, veja a diferença para a média, que eu chamei de m, né? Primeiro dado, subtrai do m, eleva ao quadrado. Isso é a variância. Pega o segundo dado, vê a diferença para m e eleva ao quadrado. E assim vai, terceiro dado, quarto dado, até o enésimo dado, vê a diferença para m. E eu estou pegando todos os dados aqui, então eu divido por n. Divido isso aqui tudo pela quantidade de dados, né? Isso seria a variância. Quando eu tiro a raiz quadrada da variância, eu tenho o desvio padrão. Eu não queria ter pego aquele 2 ali. Aí. Pronto, tá aí a equação de desvio padrão genérica. O novo desvio padrão, chamou de dA, seria o quê? A raiz da nova variância, onde a média agora é o MA, que é m mais 2. E cada valor agora é o valor antigo mais 2. Então, substituindo, o x1 não é mais x1 agora. Eu somei 2, então é x1 mais 2, menos o m agora não é mais m, é m mais 2. E vou repetir isso para todas as informações. Aqui vai ficar. Vou fazer com bastante calma aqui. x2 mais 2, que é o novo valor observável, que eu somei 2 em todos, não foi isso que eu fiz? E eu tiro da nova média que eu já vi aqui, que é m mais 2. E assim vai, x3, x4, até o xn mais 2 menos a nova média, diferença para... Ah, tem que levar ao quadrado, gente. Tá, peraí, falta levar ao quadrado. Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado, sobre n, tira a raiz. Ai, 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 será que vai caber? Acho que não vai caber. Eu vou ter que arranjar espaço. Então, eu consigo duplicar essa tela e usar mais uma. Acho que eu consigo. Vamos lá, se precisar mais uma, eu consigo. Bem, continuando então esse aqui. Eu vou olhar, antes de continuar ali, ó, vou focar minha atenção apenas em um desses termos aqui. O que vai acontecer com... O que acontecer com um vai acontecer com todos os outros, percebe? Que são idênticos, só muda o x1 para x2, x3. Se eu olhar aqui, trabalhar aqui em off aqui, só desse tempo eu olhar o que acontece, só o que está dentro dele, ó. Se eu tirar esse parênteses aqui, vai ficar x1 mais 2, e aqui o menos está fora do parênteses, então fica menos m menos 2. Isso aqui ficaria elevado ao quadrado. Simplificando aqui, ó, corta o mais 2 com menos 2. E no final, esse primeiro termo viraria o x1 menos m ao quadrado, que é o termo que tem no D, ó. Isso vai acontecer com todos, porque vai ficar aqui mais 2 e o menos 2 corta, mais 2 e o menos 2 corta. Então, se eu pegar e fizer isso com cada termo, desenvolver, eu vou ter que o novo desvio padrão é a raiz quadrada de
x1 menos m ao quadrado, x2 menos, que vai cortar o 2, x2 menos m ao quadrado, e assim vai. x1 menos m ao quadrado, x2 menos m ao quadrado, xn menos m ao quadrado, tudo sobre n. E quem que é esse valor que eu acabei de escrever? É exatamente o d antigo, x1 menos m ao quadrado, x2 menos m ao quadrado, g menos m ao quadrado, tudo sobre n raiz quadrada. Ou seja, isso é igual ao d, dA é igual ao d. Então, eu acabei de mostrar que isso aqui também confere. Portanto, a letra C é verdadeira. Essa aqui, gente, para mim é incógnita. Não dá para responder. Se na tabela, dava. E aí poderia dizer, acho que poderia falar que a melhor estimativa é 10. Mas sem ela, não sei como resolver. Então, vai ficar incógnita aí. Finalmente, o último item. E quantas horas de aula já? 1h05. Até foi mais rápido do que eu pensava. Agora, mas isso aqui ainda demora um pouquinho. Agora, olha só, o que vai fazer? Eu vou usar o mesmo processo. Quem quiser dar pausa e tentar fazer por conta própria, eu acho que é um bom desafio. Consideramos M, média e D desvio padrão de um conjunto de dados. Antes ele somou 2, né? Agora ele vai multiplicarmos cada elemento desse conjunto de dados por 2. Agora ele vai multiplicar por 2. Não é mais o número de filhos, pode ser outro dado. Pode ser o número de filhos. A nova média, o novo desvio padrão do conjunto de dados serão 2M e 2D. Qual que seria o método ninja aqui? Perceber que eu tenho lá pegar 4 dados quaisquer, por exemplo. Pegar uns dados mais aqui, mais afastados e um mais próximos assim. A média seria aqui desses dados. Se eu pego e duplico todo mundo, eu jogo todo mundo para o dobro deles aqui. Então, na verdade, cada um vai jogar, quanto maior for, maior é o seu dobro, né? Então, em vez de ficarem com essa proximidade, vão ficar bem distantes. Os que estavam mais próximos vão ficar, e os aqui ficaram bem mais distantes. Então, você pode ver que a média vai cair no dobro do lugar, mais ou menos. É uma estimativa, né? Só que eles vão ficar bem mais afastados da média que os dados, ó, porque duplicou todo mundo. Todo mundo ampliou, esticou. Então, você tem uma ideia de que provavelmente vai duplicar também o desvio, né? O desvio padrão, que é a medida de dispersão, de quantos dados estão afastados um do outro. Entenda, medida de ponto central, de tendência de ponto central, tendência central, tenta pegar um valor médio que represente todo mundo. Um valor ali mais central, no meio deles, que representa todo mundo. Medida de dispersão são valores numéricos que representam quantos dados estão afastados um dos outros. Se estão espalhados demais, ou se está todo mundo concentradinho no mesmo lugar. Quando está todo mundo concentradinho no mesmo lugar, o desvio padrão, a variância são pequenos. Quando o desvio padrão é grande, é porque estão todo mundo espalhado. Então, essa é a ideia que você tem que ter. Isso é importante para o ensino médio. Tá, mas vamos agora, eu fiz aqui a parte ninja, que é tentar imaginar esses dados num gráfico, mas vamos fazer a parte formal aí, que você pode usar também em outras questões, de demonstrar o que acontece quando você duplica o valor de cada dado, né? E não soma por 2, que nem eu fiz no item C. Vamos começar aqui o item D, se não couber eu acrescento uma página. Vamos começar com a média. A média antes já está aqui, gente. Não vou fazer a média antes de novo, não. Aqui, ó. Fiz essa média aqui é genérica. Vou já fazer a média depois. Já vou fazer o MA, tá? E vou comparar com esse que é o M. Esse M que eu usei no item C é o mesmo item D, porque isso aqui é uma equação genérica. É a equação da fórmula genérica da equação da média. Agora eu vou pegar cada um desses dados e duplicar. Então vai ficar 2x1 mais 2x2 mais 2x3 mais 2x4, assim vai até o último, que seria o 2xn. E ainda são n observações, então eu divido por n. O que eu faço agora? Eu ponho o 2 em evidência, fatoração, porque o 2 é um fator de cada um dos termos. Então, eu ponho 2 em evidência e fica x1 mais x2 mais x3 até mais xn, tudo dividido por n. Só que se você parar para reparar, essa parte aqui dessa expressão é o m. Então, no fundo, ficou 2 vezes essa fração, que é o m. Então, esse aqui foi mais rápido, né? Então, portanto, é ótimo. Então, o MA é 2 vezes o M, que foi mais rapidinho. Que confere com o que ele afirmou, não confere? Ele falou que viraria 2M, confere. Agora tem que ver o desvio padrão, se vai duplicar também. O que é o desvio padrão? Já tenho a fórmula genérica dele aqui, ó. Eu já vou colocar todo mundo duplicado agora. Vai ser a raiz quadrada da variância, que é pegar a diferença, ou seja, o 2x1, para a nova média, que é o 2M. Né? Porque o novo valor do x é o dobro,
E eu já acabei de provar que a média vai acabar duplicando, porque eu dupliquei cada valor. Então, como é a diferença para a média agora é 2m, que é o MA, e o valor novo é o 2x1. Então, fica 2x1 menos 2m ao quadrado, mais 2x2 menos 2m ao quadrado, mais 2x3 menos 2m, mais 2x4 menos 2m, e assim vai até o 2xn menos a média, que é 2m, que é o dobro da média original, ao quadrado. Tudo isso sobre n, que é o número de observações. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o 2 em evidência aqui dentro do parênteses. Dois em evidência, então eu vou colocar um colchete aqui, porque ainda está tudo elevado ao quadrado. Então fica 2 vezes x1 menos m, ó. Eu peguei só essa parte aqui, 2x1 menos 2m, eu olhei só para dentro do parênteses e pus o 2 em evidência. Então ficou 2 vezes x1 menos m. Só que tudo isso está elevado ao quadrado. Então eu vou colocar um colchete aqui para lembrar que está tudo elevado ao quadrado. E faço o mesmo com todos os outros. Colchete, 2, x2 menos m, fecha colchete ao quadrado, 2x3 menos m ao quadrado, 2x4 menos m, e assim vai até o 2xn menos m, tudo ao quadrado. Ufa! Agora, como está um produto elevado ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado todo mundo aqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Então, lembrando que aqui é uma raiz, vou ter que apertar um pouco aqui. Fica 4 vezes, que é o 2 ao quadrado, x1 menos m ao quadrado, mais 4 vezes x2 menos m ao quadrado. Tá vendo? Eu estou levando cada um dos fatores, o 2, o x1 menos m ao quadrado, o 2, x2 menos m ao quadrado, porque é um produto ao quadrado, eu posso levar cada um dos fatores. Tudo isso que eu estou usando é matemática, essas passagens de um para o outro aqui, eu estou usando matemática básica, fatoração, potenciação. Tá? 2 ao quadrado aqui fica 4 e o xn menos m ao quadrado. Coube. Eu teria feito menor. Acho que vai caber aqui, hein? Apertado, mas vai caber. Não vou fazer outra página, não. Aí o que eu vou fazer? Colocar o 4 em evidência. Que ele está em todos os termos. Ó. Coloco 4 em evidência. Abre um colchete aqui. O que eu tenho aqui? x1 menos m ao quadrado mais x2 menos m ao quadrado mais x3 menos m, x4 menos m, até o xn menos m ao quadrado. Tudo sobre n. Fecha o colchete. Observe que esse 4 eu posso tirar. Vai dar certinho. Ufa! Só. Esse 4 aqui está multiplicando tudo isso, ele pode sair da raiz quadrada, ele é 2. Então fica 2 vezes, e aí sai da raiz e fica aqui dentro o quê? Adivinha? x1 menos m ao quadrado, x2 menos m ao quadrado, mais x3 menos m, x4 menos m, até o xn menos m ao quadrado sobre n. Ufa, o que é isso aqui, gente? Olha só, o que é isso aqui? Ah, só um detalhe, esse aqui é o novo, é o DA, né? É o depois. Eu estou chamando de DA e não chamo, eu chamo de DA só no item C. Eu estou chamando aqui para poder ficar equacionar. Esse aqui é o novo D. O D original está aqui, ó. É a raiz quadrada, x1 menos m quadrado, x2 menos m quadrado, xn. Isso aqui é uma forma genérica, que nem eu fiz a da média, para qualquer questão. Isso é a fórmula do desvio padrão. Então, todo esse pedaço que eu circulei em vermelho, como está dizendo, em vermelho, é exatamente isso aqui, ó. É o D. Conclusão é que o DA é 2 vezes o D antigo. Ou seja, acabei de provar por A mais B, quando eu duplico todos os termos observados na distribuição, eu duplico a média e duplico o desvio padrão. Agora, quando eu somo um certo valor em todos os termos, eu só desloco a média, ela soma também, mas o desvio padrão se mantém. Então, aqui está, conferindo também, ele falou que viraria 2D, tá certo. Então, isso aqui é verdade. Então, essa aqui eu fico com falso, indefinido, o gabarito oficial diz que é verdadeiro. Para mim não dá para calcular, fiquem abertos aí se alguém quiser mostrar como faz, eu vou adorar aprender. Indefinido, VV. O gabarito oficial é FVVV, não é isso? Deixa eu conferir aqui.
mas para mim é f indefinido VV.